Fala Revalidando, Dr. Sérgio na área, bora nessa estação número 2, estação de cirurgia de 2020. Boa tarde a todos, com licença. Daniel Traudiassoni, candidato à revalidação. Vou ler minha estação. Instruções para o participante. Cenário de atuação. Você é o médico que está de plantão em um pronto-socorro hospitalar e vai atender um paciente do sexo masculino vítima de colisão entre a moto que estava conduzindo e um carro, ocorrida há 60 minutos. O paciente foi socorrido pela equipe de suporte básico do SAMU. Os sinais vitais estão normais e estáveis. O paciente queixa-se de dor moderada em perna direita e está muito preocupado com a sua situação. O diagnóstico presuntivo é fratura da tíbia direita. Perfeito. Foram dados os primeiros cuidados com imobilização do membro, punção venosa periférica calibrosa e instalação de 500 ml de solução fisiológica. Nos próximos 10 minutos deverão ser realizadas as seguintes tarefas: realizar a avaliação primária, ABCDE do trauma, do paciente politraumatizado e verbalizar os achados e as necessidades em cada etapa do atendimento. Realizar o exame físico dos membros inferiores com atenção especial ao membro acometido. Definir a conduta diagnóstica, adotar a conduta terapêutica necessária, demonstrar a realização de procedimentos médicos se indicado. Muito bem. Bom, boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou médico aqui da unidade de pronto atendimento. Eu que vou realizar o seu atendimento, tá? Como que é o nome do senhor? Boa tarde, doutor. Eu sou João Carlos, eu tenho 30 anos, sou estudante. Quantos anos o senhor tem? Qual a sua profissão? Tenho 30 anos, doutor, sou estudante. Certo. Ô, João Carlos, o senhor seja bem-vindo, tá? O que foi que aconteceu com o senhor? Doutor, eu tava andando de moto, aí eu bati num carro. Depois disso eu nem lembro o que aconteceu, doutor. Nossa, doutor, me ajuda, tô com muita dor na perna, doutor. Quanto tempo faz, João Carlos? Doutor, mais ou menos 1 hora. E o senhor tava de capacete? Eu tava assim, doutor. Tava? E consumiu bebida alcoólica, fez uso de drogas? Não, doutor, não. O senhor fuma, bebe, usa drogas? Não, só bebo final de semana, doutor. Tem algum problema de saúde? Não. Tá com a caderneta de vacinação completa? Nossa, eu nem lembro quando que eu fiz a última vacinação, doutor. Certo. A de tétano, o senhor não sabe como é que tá? Não sei, doutor. Muito bem. Alergia a alguma medicação? Não. Bom, gostaria então de dar início ao atendimento do paciente, encarando como paciente politraumatizado, considerar que ele se encontra, nesse momento com prancha rígida, trazido pelo SAMU, prancha rígida, colar cervical, head block, considerando que ele já se encontra com máscara de oxigênio não reinalante. Então eu gostaria de transportar os pacientes para uma sala vermelha, tá? Para poder iniciar o atendimento, solicitar a equipe de enfermagem, considerar que eu vou realizar a colocação de equipamento de proteção individual, gorro, máscara, capote, luva, solicitar que desligue o ar-condicionado para uma temperatura mais amena, em torno de 26 graus, para evitar hipotermia do paciente, iniciar o tratamento, a conduta, o protocolo, observando se tem zonas de sangramento importantes que possam trazer choque ao paciente, Observo que não temos, uma zona exsanguinante. Então, iniciar com a via aérea, tá? Reparem o seguinte, galera, atualização do ATLS, Nós temos aí a 11ª edição que começa, com X, depois ABCDE do trauma. Uma dúvida muito frequente com os alunos é o seguinte: eu faço todo o X ABCDE do trauma e depois solicito esses cards ou não. Vai depender muito da estação. Tem estação que vocês vão reparar que a cada letra que você verbaliza, você tem um card diferente. Em algumas outras estações, o pulo do gato é a resposta do examinador. Às vezes você inicia o X e você pergunta: tenho resposta para o X ou tenho resposta para o A? O examinador vai falar: você finalizou o seu X ABCDE do trauma? Se você está na letra A, óbvio que ele está querendo dizer para que você termine todo o X ABCDE do trauma, para depois ele te liberar esse card. Agora, se você verbalizar o X, ele vai dar o card do X. Verbalizou o do A, ele vai dar o card do A, ele vai seguir nessa sequência. Só ter um pouquinho de expertise. O paciente tem a via aérea pérvia, ele está conversando, se encontra com colar cervical, o qual não vamos retirar pelo momento, tá? E dá seguimento, tá? Depois, letra B, que é via aérea,
paciente está respirando sem dificuldade, se encontra com tórax simétrico, né? Realizar exame físico, né? Inspeção, palpação, percussão e ausculta cardio-torácica, né? Focalizando a parte respiratória. Depois, dá seguimento com a letra C, onde eu vou observar zonas de sangramento, né? Sinais de choque, observar, realizar exame físico abdominal, estabilidade da pelvis, avaliar frequência cardíaca e pressão arterial. Solicito nesse momento também que seja colocado um segundo acesso venoso no paciente. Solicito o monitor multiparâmetro com acesso para controlar a pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura e saturação de oxigênio. Dando seguimento, né? Letra D, a escala de Glasgow, né? Para ver se o paciente está consciente, né? E em seguida realizar a escala, o letra número E, que é a exposição do paciente de forma a buscar novos ferimentos, tá? Realizaria a tirada da roupa do paciente até chegar no membro inferior direito, que é justamente onde o paciente refere dor, tá? Nesse momento, considerando que eu já estou, né, com equipamento de segurança individual, tá? Com luvas, tá? Vou fazer o quê? Solicitar autorização. Posso retirar? Vou te retirar aqui, tá, João? Tá bem. Então, vou retirar aqui para avaliar como que foi esse ferimento, tá? Muito bem. Considerando que o membro já foi mobilizado pelo SAMU, tá? Bom, aqui eu observo, então, no paciente, tá? O membro inferior tem uma fratura exposta, tá? Considerando fratura exposta um sinal de gravidade. Ele não sabe como que foi a vacina antitetânica, então está indicado realizar, tá? Ou até mesmo ver se tem como acessar esse motivo, tá? Iniciar o tratamento. O tratamento a gente vai iniciar, já foi feito 500 ml de solução fisiológica, a gente poderia até fazer os exames. Exame físico, pressão arterial 15/9, frequência cardíaca 98, frequência respiratória 16, saturação 98, Glasgow 15, inspeção, palpação, percussão torácica sem alteração, escuta cardíaca sem alterações. Exame físico do membro, né? Pulso, tibiais posteriores e pediosos presentes e simétricos, exame neurológico dos membros inferiores, tá? É normal, ou seja, ele tem, né, essa fratura no membro inferior, tá? Mas não está acometendo vasos, tá? Nem nervos, ou seja, ele permanece, né, com o pulso pedioso e os tibiais simétricos e presentes. Perfeito. Bom, dando início então ao tratamento, vamos realizar uma analgesia endovenosa. O senhor não tem alergia a nada, né? Não, doutor. Perfeito. Percebam a importância, galera. Esse paciente apresenta uma fratura exposta e a primeira coisa que esse ator fala é a presença de dor. Então, depois que o nosso candidato verbalizou todas as etapas do XABCDE do trauma, recebeu o seu card, ainda tem alguns cards a receber, ele já solucionou o problema que o ator traz pra gente, que era o quê? A dor, analgesia endovenosa. Perfeito. A analgesia endovenosa, iniciar tratamento com ácido tranexâmico, 1 grama agora e 1 grama mais em 8 horas. Por que ácido tranexâmico, galera? Ferimento recente, tá sangrando, tem fratura exposta, tem indicação. Tudo bem. Com o objetivo de evitar sangramentos, tá? Iniciar o tratamento antibiótico endovenoso devido a uma fratura exposta no ambiente sujo, considerando que é uma ferida contaminada. E após isso solicitar exames laboratoriais, como hemograma, gasometria, ureia, creatinina, sódio, potássio, e solicitar grupo sanguíneo e prova cruzada para uma eventual transfusão que o paciente possa necessitar, tá? Solicito também contagem de plaquetas e coagulograma. Volto a reavaliar o paciente por forma céfalo-caudal, avalio a zona cervical, vejo se tem sinais, né, espinho, palpação positiva ou negativa. Se espinho, palpação negativa, retiro o colar cervical, tá? Após, venho para a coluna cervical, peço que o paciente fique de lado com o apoio da equipe de enfermagem, vou realizar espinho, palpação em toda a coluna. Se negativo, a gente pode tirar o paciente da prancha, em qual veio com o SAMU, e deixar o paciente um pouco mais cômodo, tá? Paciente até agora sem sinal de alarme, paciente estável,
Vamos trabalhar de forma tranquila e segura e vamos focar o membro inferior. Vamos solicitar um raio-x desse membro para avaliar. A fratura exposta, muito provavelmente, João, vai precisar fazer... A gente vai fazer o quê? Agora uma imobilização, tá? E colocar a grade. Mas vai ter que fazer um raio-x para ver se tem desvio ou não tem desvio desses ossos. E talvez seja necessário fazer o quê? Um procedimento cirúrgico, tá? Tá bem, doutor. O senhor vai ter que ficar internado agora, tá? Para poder fazer tanto a analgesia endovenosa, vamos solicitar também a avaliação do ortopedista, tá? Muito importante aqui, revalidando, olha só, o candidato já entendeu que é um caso que existe gravidade, então não adianta você ser o Dr. House ou o DePitt e você falar certinho, bonitinho, o XABCD do trauma e mandar esse paciente para casa com uma fratura exposta. Olha só, revalidando, ele colocou toda a ordem do XABCD do trauma, percebeu que esse paciente tem que ficar internado, explicou quais são os procedimentos a serem feitos, radiografia, contato com a cirurgia, ortopedia, e esse paciente vai permanecer em ambiente hospitalar. E pode ser que seja necessário alguma cirurgia nesse membro, tá? No momento agora, mais é trabalhar, evitar fatores infecciosos e trabalhar com analgesia. O senhor tem alguma dúvida? Nenhuma, doutor. Sempre abram para dúvidas! Vocês vão dormir com esse barulho na cabeça, hein? Bom, avaliar sinais vitais novamente, se possível, também tirar a máscara do paciente. E vamos ver as tarefas. Ficou na dúvida, travou? Faça igual o nosso queridíssimo candidato. Volte para as tarefas, exatamente como ele fez. Se liga só. Bom, realizar novamente o exame físico, né? Se o paciente encontra alguma alteração, né? Inspeção, palpação, percussão, céfalo-caudal, torácica, cardíaca e abdominal. Avaliar os membros inferiores, se tem edema. Realizar a avaliação. Realizar o exame físico dos membros inferiores, com atenção a explicar o membro inferior cometido. Bom, então, né, ver, né, focando como tem uma fratura, né, exposta, avaliar a parte distal, né, se ele está, né, com presença do pulso tibial, se tem irrigação, se ele tem sensibilidade no pé, no dedo, a cor e o aspecto da parte distal. Olha só, vamos lá, revalidando. Vamos lá para o nosso Pepe Boladão. Pera aí, vamos lá. Vamos lá, vem pra cá você também. Olha só, agora é atenção, eu vou ficar grandão, eu vou ficar pequeno, eu vou ficar grandão, eu vou ficar pequeno. Pra você não perder nada desse Pepe Boladão, galera. Aqui nós estávamos dentro ou diante de uma estação de ATLS. Então eu tenho que me identificar, tenho que cumprimentar. Ah, mas eu esqueci, mas eles vão esquecer de te dar 01, 02. E aí, olha só. Esse Pepe aqui, ele queria que você destrinchasse todo o ABCDE do trauma, né? Lembrando que é uma estação um pouco mais antiga. E aí ele já começa a ABC agora com a 11ª atualização. Nós temos o XABCDE do trauma. Então, depois que a gente se identifica, eu vou reconhecer se o paciente tem via aérea pérvia, se não tem queimadura de vibrícia, se está pérvio. Por quê? Se já está impérvia essa via ou tem queimadura de vibrícias, é o quê? Tubo nesse paciente. Identificou a necessidade de manter o colar cervical no B, demonstrou e verbalizou o exame físico torácico, né? Parte respiratória, adequada ventilação deste paciente boladíssimo. O item 6 vai para o C, né, da parte de circulação, né? Vou monitorar, vou fazer acesso calibroso, vou pedir a frequência cardíaca, a pressão, né, desse paciente para saber se ele está hiper ou hipotenso, a frequência respiratória, saturação de oxigênio, né, ou saturação de pulso e também a temperatura, né? Vai que tem alguma coisa aí mostrando para a gente um sabor choque hipovolêmico, né? Então a gente tem que ficar atento. Avalia a presença de sangramento externo, aí já vai
lá no X a gente acaba já pegando isso daí, avalia o estado hemodinâmico do paciente, notou sua instabilidade lá quando eu recebo esse card. Olha só, indicou o acesso venoso periférico, porque eu preciso da cristalóide, eu preciso dar volume. Se isso não for o suficiente, pois tem que fazer transfusão, indicou a necessidade de restrição de reposição volêmica, senão eu posso, né, encharcar demais. Faz a menção de coleta de exames bioquímicos para eu saber, né, perfil, qual que é o tipo sanguíneo desse paciente, como que está o coagulograma desse paciente. Preocupou-se em agir a exposição do paciente devido ao risco de hipotermia, sim, né, a exposição, identificou o atraso da vacina antitetânica, que ele fala, eu nem lembro quando eu tomei, então aí vale ponto a gente reforçar a vacinação. Aqui eu já falei. Fez uso da paramentação, né? Lá no começo o nosso revalidando se confundiu um pouco, acabou esquecendo, colocou na sala vermelha, mas esqueceu de verbalizar que estava devidamente, né, paramentado com luva, capote, gorro, máscara, que custava aí 0,5 pontos, galera. Descobriu o curativo, aí ok, tenho que olhar, o paciente está lá, tem que tocar, então esteja paramentado e coloca a mão na massa, né? Manteve cobertura estéreo, mobilização com tala amarrada, né, uma articulação acima ou abaixo do local da fratura para estabilidade. Indicou analgesia endovenosa, que eu sempre brinco com vocês. Não adianta nada falar o nome do remédio, falar difícil, falar bonito, se você não falar por via que né? É endovenosa, é oral, é pelo olho. Eu sempre brinco com vocês quando vocês não falam a via. Eu falo, beleza, dipirona no olho? Não, né, gente? Tem que falar a via. Removeu o colar cervical após exame físico local, né, excluindo a possibilidade de fraturas, né, no crânio ou na região cervical. Indicou a remoção da prancha rígida. Lembrando, gente, não é para deixar o paciente, seja lá no revalida ou na prática, e o que pode às vezes acontecer, o paciente fica lá eternamente com a prancha. A prancha é só para transportar até a unidade. Fez o atendimento inicial, você vai despranchar esse paciente, seja lá no revalida, seja na vida. Não é para deixar esse paciente eternamente com a prancha. Prancha não é brinco. E o último, mas não menos importante, né, a realização do raio-x para planejamento cirúrgico. Nosso queridíssimo candidato falou e indicou que o procedimento era cirúrgico. A partir do momento que eu tenho uma fratura exposta, eu tenho uma descontinuidade óssea, e aí que vai ter que ser reduzida, né? Antes vai ter que ser limpo, vai ter que se preocupar com infecções, como o nosso candidato falou, para, num segundo momento, uma intervenção cirúrgica para realinhar essas estruturas ósseas e o paciente aí sim depois ter alta. Beleza, revalidando? Bons estudos, fixem esses conteúdos dentro de vocês e vejo vocês no futuro. Valeu!